Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 11, de 16 a 30, Lucas 7, de 31 a 35 e Lucas 10, de 13 a 16 e 21 a 24, e corresponde à semana 20 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus, fonte de condenação e de salvação. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 11, de 16 a 30. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas 7, de 31 a 35. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Lucas 10, de 13 a 16 e de 21 a 24. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os versículos de Mateus 11, 16 a 19, continuam o raciocínio de Jesus em relação a João Batista. Vimos na reflexão da semana passada que, motivado pela crise de fé externada por João Batista, Jesus passou a discorrer sobre as características do nascente reino de Deus.
O surgimento deste reino significava o fim da validade das prescrições cerimoniais do Antigo Testamento, chamado por Jesus de lei e profetas. Em Mateus 11:12, Jesus criticara aquela geração de pessoas que, mesmo tendo presenciado uma grande obra de Deus em seu tempo, por meio do ministério de João Batista e da vinda do Messias, opunham-se ao reino de Deus por acharem que ele deveria agir de modo distinto. Essas pessoas tentavam tomar o reino de Deus à força, agindo por seus próprios meios e levando em conta seus supostos méritos. Com essa postura, alijavam os gentios e adquiriam uma perspectiva errônea do governo divino, como se ele se destinasse unicamente a projetar Israel num reinado político e terreno. Em Mateus 11, de 16 a 17, Lucas 7, 31 e 32, Jesus continua sua análise sombria a respeito daquelas pessoas que, embora recebendo representantes de Deus entre elas, recusaram-se a dar ouvidos ao que eles tinham a dizer, insistindo em suas convicções equivocadas. Nestes versículos, Jesus distingue o caráter de ambos os ministérios. O seu próprio, que ressaltava a graça de Deus, o qual pode ser comparado a um casamento onde os judeus tocavam flautas, e o de João Batista, que enfatizava o juízo, equivalente a um velório, em que se entoava um lamento. Jesus está dizendo que os judeus eram como crianças temperamentais, que não correspondiam a qualquer dessas abordagens, recusando a se associarem a João Batista, que adotava um estilo de vida ascético, ou a Jesus, que se relacionava livremente com todo tipo de pessoas. A despeito de todas as críticas, Jesus afirma que aqueles que aceitassem a revelação divina proclamada por João Batista e por si mesmo fariam obras que falariam por si próprias. Dessa forma, indiretamente, a veracidade da pregação de João Batista e do próprio Jesus seria demonstrada pelo estilo de vida sábio de seus seguidores. Terminadas estas palavras, Jesus se dirigiu especificamente às cidades que haviam presenciado seus milagres, mas não manifestaram arrependimento: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ezequiel profetizara contra as cidades fenícias de Tiro e Sidom, enquanto que o patriarca Abraão intercedera pela perversa Sodoma. Jesus diz que se pessoas como Ezequiel e Abraão tivessem feito naquelas localidades os mesmos milagres que ele fizera em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, os habitantes das terras gentílicas ter-se-iam arrependido de seus pecados. Por isso, haverá menos rigor no juízo a elas do que aos habitantes das cidades judias. Após isso, Jesus louvou a Deus Pai por ter se revelado a pequeninos, em contraste com a oposição que vinha sofrendo dos sábios e entendidos. Em seus desígnios soberanos, Deus se revela de diferentes formas às pessoas. Muitas vezes, agrada-lhe fazer-se conhecido aos marginalizados da sociedade. Apenas o Filho Jesus Cristo conhece completamente estes planos, por sua comunhão com Deus Pai. Ao mesmo tempo, somente Deus Pai tem cabal intimidade com o Filho. Os discípulos haviam sido contemplados com a dádiva desta completa revelação divina, sendo mais afortunados do que muitos reis e profetas. Depois de suas duras palavras, Jesus amavelmente convida todo ser humano a vir até ele, para assim encontrar descanso espiritual. Nos versículos de Mateus 11, 29 e 30, Jesus nos diz que obteremos este descanso através de uma troca de jugos. Naqueles tempos, cada rabino judeu seguia uma vertente teológica que resultava num conjunto de regras morais e cerimoniais. Este compêndio era chamado de jugo. Assim como um animal carregava seu jugo durante o processo de cultivo da terra, cabia aos discípulos de cada rabino obedecer a todos os preceitos preconizados por seu mestre. Na época em que Jesus viveu, os fariseus equiparavam a tradição interpretativa do Talmud à lei promulgada por Deus, a Torá. A ênfase cerimonial do Talmud, que Deus jamais ordenara, estava deixando o povo sobrecarregado. Jesus, entretanto, propõe uma completa reestruturação de paradigmas, abolindo as regras cerimoniais absurdas do Talmud e reconfigurando a Torá em sua lei do amor, cujos princípios e valores vimos anteriormente em seus ensinos no Sermão do Monte. Aplicação prática. Ao filtrar a lei, retirando aquilo que era a tradição humana e deixando unicamente o que de fato era importante, Jesus nos oferece descanso para o esgotamento espiritual. Pela ênfase em sua graça, desaparece nosso senso de performance espiritual,
por meio do qual, em última análise, acabamos fracassando em nossas tentativas de reconexão com Deus. Por outro lado, através do que Jesus fez, podemos ter a certeza de nossa absolvição, através da qual somos novamente conectados a Deus. Jesus oferece o convite da salvação a todas as pessoas. Milagres não são instrumentos fiéis nesta empreitada, pois, como vimos, apesar de ter realizado obras sobrenaturais, ele foi rejeitado em diversas cidades. De modo semelhante, incrédulos deliberadamente recusarão qualquer tipo de abordagem, como ocorreu nos dias de Jesus com o seu próprio ministério e o de João Batista. Não podemos fugir aqui a um ponto nevrálgico dentre as imprecações feitas por Jesus às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O contraponto feito com Tiro, Sidom e Sodoma levanta a discussão acerca da predestinação ou eleição. Jesus dá a entender que, se o profeta Ezequiel, que profetizara contra Tiro e Sidom, e o patriarca Abraão, que intercedera por Sodoma, tivessem operado nestes locais os mesmos milagres que ele fez em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, aquelas cidades teriam sido salvas do juízo. A pergunta que não quer calar é: por que Deus não permitiu que nesses locais fossem feitos milagres, sabendo de seu potencial para a salvação? Várias passagens bíblicas abordam a predestinação à salvação. Segundo esta doutrina, baseada em critérios incompreensíveis, Deus soberanamente seleciona alguns indivíduos para a salvação, enquanto que os demais são entregues a seus próprios caminhos pecaminosos, resultando na perdição eterna. Este é um tema bastante complexo e debatido. Em seu livreto Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, John Piper levanta alguns pontos relevantes para nos ajudar na compreensão da questão. Deus tem a capacidade de olhar para o mundo por dois tipos de lentes. Pode olhá-lo por lentes normais ou por lentes grande-angulares. Quando Deus olha para um acontecimento doloroso ou ímpio pelas lentes normais, vê a tragédia ou o pecado pelo que ele é em si mesmo e fica irado e entristecido. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e não entristeçais o Espírito de Deus. Quando Deus olha para um acontecimento doloroso ou ímpio por lentes grande-angulares, vê a tragédia ou o pecado em relação a tudo o que o causa e a tudo que dele resulta. Deus o vê em todas as conexões e efeitos, formando um padrão ou um mosaico que se estende para a eternidade. Deus se deleita neste mosaico com todas as suas partes, boas ou más. Em seu grande e misterioso coração, há tipos de anseios e desejos que são reais. Eles nos dizem algo verdadeiro sobre o caráter de Deus. No entanto, nem todos esses anseios governam as ações de Deus. Ele é governado pela profundeza de sua sabedoria, expressa por meio de um plano que nenhuma deliberação humana poderia conceber. Há razões santas e justas pelas quais as afeições do coração de Deus têm a natureza, a intensidade e a proporção que elas têm. Pessoalmente, entendo que maiores aprofundamentos nesse tema são infrutíferos. A tarefa de expandir o reino de Deus é urgente demais para que percamos tempo discutindo filigranas teológicas. Basta que tenhamos em mente que a soberania de Deus é inescrutável e seus motivos incompreensíveis a nós, seres humanos limitados. Por isso, nossa postura precisa ser uma humilde rendição a seu agir e uma pronta disposição a executar sua vontade. Seguem abaixo algumas lições práticas dessa discussão. Primeira, predestinação não é sinônimo de fatalismo. A Bíblia mescla passagens nas quais fala de um endurecimento de coração induzido por Deus com outros trechos em que os próprios seres humanos a si mesmos se endurecem. Embora a soberania de Deus limite nossas decisões, ainda assim seremos responsabilizados por elas. Como cristãos, nesse quesito, talvez nosso papel seja buscar entender menos e obedecer mais. Segunda lição: o fato de sermos salvos é apenas o início de uma jornada na qual Deus pretende gerar em nós o caráter de Cristo. A isto, a Bíblia chama de desenvolvimento da salvação ou santificação. Nossas boas obras não nos salvam, mas são o termômetro de que fomos salvos. Afinal, como pode alguém que um dia foi alcançado por tão imensa graça permanecer indiferente à realidade do reino do qual agora faz parte? Assim, o fato de termos sido predestinados à salvação não deveria nos levar a um comodismo espiritual,
mas a ânsia pela melhora constante de nosso caráter em responsabilidade dependente com o Espírito de Deus. Terceira lição: como seres humanos, não temos como saber quais pessoas Deus destinou à salvação e quais não foram previamente selecionadas para isso. Dessa forma, para nós que fomos salvos, a tarefa da pregação do Evangelho é ainda mais urgente, confrontando uma vez mais uma postura acomodada e desprovida de compaixão que se contenta com a própria salvação e não se importa com a condenação alheia. Trazendo da mente para o coração. O céu escuro, a noite inesperadamente quente e a lua cheia fazem-me elevar meus pensamentos à grandeza do Senhor. Sua existência é imensa demais para ser aprisionada por um pequenino como eu. Seus desígnios são incompreensíveis. Respiro profundamente, procurando permear minha mente com a presença do Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que o ar que agora enche meus pulmões. Ó Senhor, quantas vezes já me angustiei tentando entender o ininteligível. Pior do que isso, quantas vezes fiquei paralisado, procurando primeiramente sanar minhas dúvidas teológicas para somente depois lançar-me novamente ao cumprimento da missão. Hoje sei que a tarefa de construir seu reino é urgente. Sei também que não posso alcançar todas as coisas pela razão, pois não sou capaz de sistematizar o Senhor como quem estuda álgebra ou desenvolve um algoritmo de tratamento médico. Por isso declamo uníssono ao salmista os versículos do Salmo 131. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 11, 16 a 30, Lucas 7, 31 a 35 e Lucas 10, 13 a 16 e 21 a 24, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, qual o sentido da analogia feita por Jesus no texto lido acima, comparando os judeus com crianças que se recusam a aderir a brincadeiras que encenam um toque de flautas para referir-se a si mesmo ou ao canto de lamentos fazendo menção a João Batista? Terça-feira, em que consistia o jugo de um rabino nos tempos de Jesus, e como trocar de jugo poderia aliviar a sobrecarga espiritual de seus interlocutores? Quarta-feira, relembre a comparação feita por John Piper a respeito da doutrina da predestinação e os dois tipos de lentes pelas quais Deus enxerga. Quinta-feira, que influências tem a doutrina da predestinação sobre nossa conduta individual e interpessoal? Sexta-feira, uma leitura superficial de diversos trechos da Bíblia pode fazer-nos interpretar fé e obras como concepções excludentes. A cosmovisão cristã, entretanto, concilia esses dois conceitos. Embora não tenhamos mérito em nossas boas obras, elas devem ser uma constante em nossas vidas, como indícios externos de que não estamos tratando a graça divina de forma negligente, e de modo que nossa conduta constitua uma vitrine capaz de atrair outras pessoas ao conhecimento da salvação que há em Jesus Cristo. Faça um balanço sincero de sua vida e analise se ela é condizente em obras com a fé que você afirma professar. Para tanto, leia a passagem de Tiago 2, de 14 a 26. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 11, 16 a 30, Lucas 7, 31 a 35 e Lucas 10, 13 a 16 e 21 a 24 para a sua vida?